A seguir, Programa Painel. Boa noite. O Programa Painel está começando e a gente conta com a sua companhia nesta noite. Foi sancionada na semana passada a lei que muda algumas regras na internação involuntária de dependentes químicos. A gente vai entender hoje que mudanças são estas e o que os profissionais da saúde têm a dizer sobre a eficiência ou não desse tipo de abordagem. Estamos ao vivo pela UPF TV, no canal 4 aberto e também no canal 14 da NET. O painel também é transmitido pela rede de rádios UPF, no Facebook e no site da UPF TV. A gente conta com a sua participação. Programa Painel. Apresentação: Zumara Colucci. E é claro, a gente quer a sua participação e para isso é só acessar a página da UPF TV no Facebook ou também mandar a sua mensagem pelo WhatsApp. O WhatsApp da UPF TV é o 984180186 e o WhatsApp da Rádio UPF é o 984180089. Com a gente no programa de hoje, o médico psiquiatra Cláudio Wagner e a secretária municipal da Saúde, a enfermeira Carla Gonçalves, ambos professores aqui da Universidade de Passo Fundo. Nós teremos também durante o programa a participação da reitora da UPF, professora Bernadette Dalmolin, por seu conhecimento e também pesquisa acerca do tema que estamos debatendo nesta noite. Obrigada pela presença. Eu acho que a gente começa contextualizando, não é, Carla? O que mudança é essa? Porque a internação involuntária de dependentes químicos, ela já estava prevista numa lei anterior. O que mudou exatamente? Na verdade, nessa nova lei, estabelece que outras pessoas podem solicitar essa internação, né? Além do médico, porque na lei da antimanicomial ela definia que o médico é que deveria solicitar essa internação involuntária. E nessa, então, pode ser outros profissionais de saúde ou de outras políticas públicas, familiares, pessoas, né, que tenham algum conhecimento, algum vínculo com a pessoa que, em tese, precisa dessa internação. Uhum. Além disso, também estabelece um prazo de internação, que fica limitado a 90 dias. Isso não constava? Não constava. Esse prazo não dizia anteriormente. E aqui, então, fala que o objetivo seria a desintoxicação e por um prazo máximo de internação de 90 dias. Hoje, na prática, o que vem acontecendo é que as internações elas giram em torno de, no máximo, 30 dias, mesmo as internações com o objetivo da desintoxicação. Também ela pode se dar em hospitais gerais, coisa que também não estava estabelecido na legislação anterior ou estava? Não, na lei fala em hospitais, né, em hospitais gerais ou unidades de saúde, né, e essa repete essa situação, né. Então, porque a própria lei antimanicomial, ela trouxe o papel do hospital geral com leitos em psiquiatria para que possa acolher as pessoas em sofrimento mental, seja por doenças psiquiátricas ou por uso, né, de substâncias psicoativas, por um período de internação mais curto. Uhum. Né? Agora, na tua visão, o que de fato, efetivamente, vai resultar? Você acha que é positivo? Na verdade, assim, o que eu penso? Eu penso que se não houver um esclarecimento das reais situações que podem demandar essa internação involuntária, que eu acho que o Cláudio ele vai poder trazer com mais propriedade isso, pode levar muitas vezes as pessoas pensarem que por qualquer motivo ou por motivos, né, de não conseguir controlar ou da pessoa, no caso específico das substâncias psicoativas, permanecer utilizando, seja uma justificativa, né? Uhum. Então, a gente sabe que tudo que é radical, a gente pode ter muitos problemas. Então, certamente o Cláudio vai conseguir nos esclarecer a respeito. Pois é, em que circunstâncias, doutor Cláudio, um médico solicitaria uma internação involuntária de um paciente? Ok. Eu acho que é importante, antes de responder a pergunta, de dizer o seguinte, que com essa nova lei,
o médico tem que referendar essa solicitação. Exatamente. Né, que é uma coisa importante, assim. Quer dizer, não é só o familiar ou o vizinho pedir e vai ser internado, não. Ele passa por uma avaliação e o médico vai avaliá-lo e vai decidir se ele realmente necessita dessa internação ou não. E respondendo à pergunta, então, na verdade, a internação involuntária e uma internação, digamos assim, qualquer ou a voluntária mesmo, ela está indicada para pacientes que têm um determinado risco. Né? Por exemplo, que estão sem o seu juízo crítico preservado ou que estão apresentando, então, sintomas psicóticos. O que são sintomas psicóticos? É quando o sujeito perde a noção de realidade e o seu comportamento é influenciado por delírios e alucinações. Isso é uma situação grave, porque ele pode, por exemplo, ter um delírio de que os pais são ETs e que ele tem que matar os pais em função disso. Então ele está correndo um risco de homicídio e também pode achar que ele também é um ET e cometer suicídio. Sim, então são situações de emergência mesmo. Com certeza. E não vai criar nenhum caso em que o médico possa, por apelo da família, atender esse pedido para uma internação involuntária? Isso pode ocorrer, doutor? Olha, eu não Porque posso... as famílias podem recorrer desse argumento de que não conseguem, não é, com o cuidado do paciente, ou não conseguem ajudar essa pessoa e recorrer, apelar ao médico para essa internação. Eu penso que sempre deve ser feita uma tentativa de um tratamento ambulatorial. Quer dizer, se tu pegares um médico consciente, um médico bem preparado, ele deverá fazer tentativas anteriores de um tratamento ambulatorial. E se então o paciente não responder, se a família não tiver condições de cuidar desse indivíduo, de monitorizá-lo, porque isso é uma coisa importante, ou de fazer uma internação domiciliar, por exemplo, é outro recurso que se tem. Só que a família tem que ter essa disponibilidade de cuidado e isso às vezes a gente tem dificuldade também. Dentro do tratamento, a internação involuntária, ela é importante? Em alguns casos, ela poderá ser muito importante, porque tem muitos pacientes que podem se beneficiar de uma internação involuntária. Só que isso a gente não pode generalizar, porque tem pacientes que não melhoram, que não vão responder, mas tem alguns que poderão responder efetivamente. Então, ela é um arsenal terapêutico importante para melhorar a qualidade de vida das pessoas. E ela faz parte de um processo também. Ela, por si só, não resolve, como o senhor colocou. Isso, ela não é o final, né? Uma internação involuntária, um processo de desintoxicação, que é um dos objetivos de uma internação, é o início de um tratamento. Porque para haver uma adesão ao tratamento, o sujeito precisa estar desintoxicado, sem o efeito da substância sobre o cérebro dele. Senão ele não tem como aderir a um processo de tratamento. E esse processo, esse prazo de 90 dias, o que lhe parece? É o suficiente? É demais? Eu acho que até que para alguns casos vai funcionar bem, tá me entendendo? Para alguns pode ser até um exagero. Não dá para a gente generalizar. Medir. Cada caso é um caso. Isso é muito individual. Tem pessoas que precisam de 6 meses, tem pessoas que podem precisar de 1 ano. Depende de que substância que ele está usando, o quanto é o comprometimento dele com aquela substância. Entende? Mas acho que é uma tentativa de controle, de monitorização para não haver excessos. Eu acho que está correto. Bom, agora a gente conversou com a professora Bernadette Dalmolin, que é a nossa reitora aqui da UPF. A professora Bernadette, ela é enfermeira, doutora em saúde pública e tem um trabalho dedicado a este tema. A gente vai ouvir o que ela disse a respeito. Em primeiro lugar, é importante entender que a questão da droga é algo complexo e, portanto, ela requer também uma abordagem complexa. Nós temos aí há bastante tempo já uma política de saúde mental que aborda o quão diverso é esse trabalho com a dependência química, com as pessoas que estão em situação de dependência química. E nós precisamos entender que há necessidade da pessoa que está nessa situação ter um tratamento múltiplo, diverso, que consiga abordar todas as dimensões da vida que ficam fragilizadas numa situação de dependência química. Então, a forma como eu compreendo, como a ciência vem compreendendo, né, como as pesquisas vêm apontando no mundo inteiro, é uma forma que aborda esse sujeito
de maneira mais ampla. A internação, ela é uma estação do cuidado, é um momento importante. Muitas das pessoas precisam da internação, mas ela precisa haver uma relação e uma continuidade com o tratamento na vida, no cotidiano, onde essa pessoa está. Então, nós precisamos pensar um plano de tratamento que aborda diferentes aspectos dessa vida, quer seja a sua relação familiar, quer seja a sua relação afetiva, quer seja a sua relação com o trabalho. E é preciso ajudar esse sujeito que, por algum motivo, se envolveu e se tornou dependente de uma substância psicoativa, a reorganizar sua vida sem a presença dessa substância como central, né, na sua trajetória. Olha, em 2014, a professora Bernadette Dalmolin foi uma das organizadoras deste livro aqui, Crack e Outras Drogas. O resultado de uma pesquisa. Ela nos fala sobre esses resultados agora. O que nós evidenciamos a partir da pesquisa? Que foi ampliado o acesso, que as pessoas hoje têm mais acesso aos hospitais gerais, o que é algo bem positivo. Tem mais profissionais olhando para essa questão e mais próximo do sujeito, né? Um dos grandes objetivos do tratamento do dependente químico em hospital geral é que ele não fique isolado, né? E que não se crie, não se fortaleça esse estigma da dependência, da doença mental, mas também evidencia que se a gente não fizer nada antes e depois do tratamento, pouco resolve a internação no hospital geral ou em qualquer outro hospital. Bom, Carla, eu queria pegar o gancho da professora Bernadette, que nada adianta uma internação se não se fizer um trabalho antes e depois. Na rede municipal de saúde, como é que isso está estruturado? Pela própria política antimanicomial e que trouxe essa questão do tratamento da pessoa no ambiente onde ela vive, ou seja, o tratamento ambulatorial e não mais dentro de hospitais, como vinha acontecendo na questão da doença mental e outros aspectos, né? Nós temos uma rede de atenção psicossocial e que essa rede de atenção, ela tem uma estrutura que são os CAPs, os Centros de Atenção Psicossocial, que são aquelas estruturas mais conhecidas pela população, né? Tem um específico álcool e outras drogas, que é justamente para atender a população que faz uso de substâncias psicoativas e que tem dependência e problemas em relação a isso, né? Mas, na verdade, a abordagem ela precisa ser também de uma forma mais ampla na atenção básica como um todo, mas que os profissionais que estão na atenção básica possam também desenvolver abordagens nesse sentido da saúde mental, né? Hoje são as estruturas que nós temos em Passo Fundo, na nossa rede municipal, né? Recentemente nós estruturamos o CAPS num espaço mais adequado e estamos fazendo um processo agora de oferecer oficinas, né? Que essas oficinas possam fazer essa abordagem multidimensional, como a professora Berna falou, que é justamente para que o sujeito possa ressignificar esse seu processo, seja por trabalhar a espiritualidade, seja por pensar a questão de renda e trabalho, enfim, são vários aspectos que têm que ser trabalhados nesse sentido. Bom, vou querer saber de você, mas no próximo bloco, que tipo de pessoas procuram esse serviço? Eu sei que você tem uma pesquisa e eu acho que é bem interessante a gente divulgar isso. A gente faz um intervalinho e volta em seguida. Estamos apresentando Programa Painel. Voltamos a apresentar Programa Painel. A ampliação das regras para internação involuntária de pessoas com dependência química é uma realidade no Brasil e é esse o nosso tema de hoje no programa Painel. Se você ainda quer participar, pode fazer isso através da página da UPF-TV no Facebook ou no WhatsApp. O WhatsApp da UPF-TV é o 984 18 0186 e o WhatsApp da rádio
é o 984-180089. Hoje a gente recebe o médico psiquiatra Cláudio Wagner e também a secretária de Saúde de Passo Fundo, Carla Gonçalves. Ambos são professores aqui da Universidade de Passo Fundo. A gente ouviu há pouco a professora Bernadette Dalmolin, que é reitora da UPF, também enfermeira, doutora em saúde pública. Bom, a gente fez uma enquete rápida no Instagram antes do programa para saber se as pessoas concordavam ou não com a internação involuntária e, olha, deu empate, viu? 50%, 50%. É um assunto que gera muitos debates, com certeza. Mas, secretária Carla, eu sei que você detém aí uma pesquisa, não foi uma pesquisa do município, foi uma pesquisa dentro da academia, que traz dados interessantes a respeito da dependência química. Na verdade, foi um trabalho realizado por um programa que é o Programa de Educação pelo Trabalho, né? E um dos cenários de atividade era o CAPS-AD. Né? Então, no CAPS-AD foram feitas entrevistas com 80 usuários no sentido de verificar que tipo de conhecimento eles tinham a respeito do seu tratamento, né? Se eles conheciam e se aderiam a esse tratamento. E nós identificamos que 71% das pessoas, apesar de estarem em tratamento no CAPS, muitas vezes utilizando medicamentos também, permaneciam utilizando as substâncias psicoativas que faziam uso. Né? E dessas, realmente a que tem o maior número, e isso a gente vê se repetir em outros espaços também, foi o álcool, né, com 71%. Seguido do tabaco, com 58%, o crack aparecendo com 21% e entre maconha e cocaína, uns outros 17%. Então, mostrando que, embora se fale muito na questão do crack, nós sabemos que outras substâncias que são, inclusive, lícitas, né, que estão à venda, elas podem e contribuem muito para a morbidade e até mortalidade. São devastadoras. Né, exatamente, das pessoas que têm, que fazem o uso, né, abusivo ou a dependência, né, dessas substâncias que têm ação, né? E só relembrando também que a gente estava falando antes em relação aos medicamentos, né? Porque muitas pessoas acabam utilizando medicamentos e criando uma certa dependência, medicamentos como para dormir e outras situações, né? E que a gente sabe que pode também haver um prejuízo, né, nas suas vidas. Doutor Cláudio, quanto da vontade de querer se curar, não tem cura, não é, na verdade, de querer sair desse problema influencia numa resolutividade do seu problema? Isso é muito interessante, porque até bem pouco tempo atrás se pensava e se classificavam as pessoas em dois grupos. Aquelas que queriam fazer mudanças e aquelas que não queriam fazer mudanças. As pessoas que não queriam fazer mudanças no seu comportamento relativo às substâncias, elas eram deixadas de lado. Então, como se não tem nada para fazer. Mas se descobriu, através de uma técnica de entrevista, o que a gente chama de entrevista motivacional, onde se descobre a prontidão dos sujeitos para realizar uma mudança. Então, através de uma entrevista que envolve 4 a 5 sessões, tu pode trabalhar com o paciente, mesmo que ele não queira fazer mudanças, e estimulá-lo a perceber como ele está e aonde ele quer chegar. E isso induzi-lo num movimento de mudança e de busca de ajuda. E quando ele faz esse movimento em busca de ajuda ou querer resolver o problema, aí já é 50% do caminho andado. Com certeza. Então a gente aproveita para orientá-lo de que forma ele pode fazer essa mudança. O que funciona mais. Por exemplo, em relação ao tabaco. A gente sabe que a terapia que melhor funciona para o tabaco é a tríade de reposição de nicotina, de antidepressivos e de terapia cognitivo-comportamental, que é feito por um profissional da psicologia. Se o sujeito fizer essas 3 intervenções, ele tem mais chances de parar de fumar. O que funciona no caso do álcool, por exemplo, que a gente viu aí que é o maior número de casos? O álcool é o mais prevalente, realmente, como apresentou no CAPS. Né? Na verdade, a gente queria ter uma fórmula, né, de dizer assim, tal tratamento funciona muito bem.
Não tem como a gente prever isso. Existem várias formas de intervenção que podem funcionar mais para alguns indivíduos e menos para outros. A Bernadette acabou de falar da questão do segmento, né, como é importante. Os alcoólicos anônimos é uma forma de intervenção que muitas pessoas respondem favoravelmente, mas não são todos. Né? Comunidades terapêuticas, às vezes ligadas a alguma religião, alguns indivíduos conseguem responder satisfatoriamente, mas não todos. Né? Medicamentos podem auxiliar, a gente recém estava comentando da naltrexona, que alguns pacientes podem usá-la e parar de usar álcool excessivamente, mas também não é para todos. Definitivamente é caso a caso. Isso. Então, por isso que existem várias abordagens, por isso que o tratamento é multiprofissional. E o senhor acha que hoje essas várias abordagens, a ciência, os profissionais, eles atuam de forma a encontrar a melhor abordagem para os pacientes, já que o caso é específico para cada um? Eu acho que é importante ter uma equipe... Avançamos nisso? Eu acho assim que é importante ter uma equipe multidisciplinar. E isso é uma obrigatoriedade que eu vi na nova lei. Quer dizer, os hospitais gerais têm que ter uma equipe multidisciplinar, com profissional da psicologia, com médicos, com enfermeiros, com consultores, enfim. Para quê? Para que ele tenha uma visão geral do problema do sujeito, né? Para que ele possa, então, responder satisfatoriamente. Eu acho que nesse sentido, né, por exemplo, os CAPs, eles são espaços onde nós temos equipes multiprofissionais e a abordagem ela tem que ser dentro de uma lógica do plano terapêutico singular, que é justamente isso que o Cláudio está dizendo. Não existe uma fórmula para todas as pessoas, né? Vão existir diferentes abordagens conforme diversas características, sejam elas sociais, vulnerabilidades, né? Também condições relativas à sua saúde e outras comorbidades. A questão familiar, ela é muito importante, ela acaba tendo um peso muito grande também nesse processo. Pois é, porque a família também adoece e Exatamente. A família precisa ser tratada. Exatamente. Tanto que nos CAPs, uma das abordagens é o trabalho com a família, né? Na forma de grupos, na forma de atendimentos específicos, justamente para que essa família tenha o suporte, né? E poder lidar melhor com essas situações que vão se colocando. Eu diria que o que não pode acontecer é o abandono, né? Exatamente. Quer dizer, a pior forma, a pior de negligência é justamente o abandono. O abandono não vai levar a nada. Quer dizer, essa família tem que insistir e saber tolerar a frustração, porque a recaída nesses pacientes faz parte do processo de tratamento. E como às vezes a família não entende isso, ela fica brava, ela fica revoltada, ela abandona, e ela tem que entender que a recaída faz parte do processo. E eu acho que um aspecto importante é entender que essas pessoas, elas estão doentes, né? Não é porque ela não quer, não é porque ela é isso ou aquilo, né? É porque entra o preconceito já. Exatamente. Que é muito grande. Então, muitas vezes, assim, não adianta, não vou fazer mais nada. Isso a gente vê na sociedade mesmo, um grande preconceito, né? E o quanto todos sofrem, inclusive a pessoa, né? E principalmente a pessoa. E a gente escuta assim, não, se é droga, então não vou ajudar, porque isso é sem vergonhice. Sem vergonhice. Porque se quiser parar, para. E isso não é verdade. Não. E as famílias também continuam ainda sentindo, eu falei do preconceito, mas continuam sentindo vergonha do problema que estão enfrentando, ou elas já se abrem um pouco mais? Eu acho que existe ainda bastante preconceito. Há uma vergonha de falar sobre isso, né? Justamente porque a sociedade interpreta e analisa isso como se fosse pela força de vontade. Quer dizer, o sujeito não tem força de vontade. Não vê como uma doença. O que é adequado na questão da redução de danos, doutor Carlos? Eu acho assim que a redução de danos é uma possibilidade de evitar danos maiores, mas eu acredito mais no trabalho ligado à abstinência, entende? Porque se ele continuar usando determinadas substâncias, as chances dele vir a voltar a usar novamente, a ter uma recaída, que a gente acabou de falar, são muito maiores. Quer dizer, é uma possibilidade, mas eu acredito mais num tratamento voltado para a abstinência. Agora, a gente falou especificamente dessa lei que foi sancionada recentemente, que trata da internação involuntária, mas de um modo geral, Carla, a legislação brasileira, ela é adequada para quem
é dependente químico e precisa de um tratamento? Não, a gente tem muito a caminhar? Não, eu penso que sim. O Brasil ele veio desenvolvendo, né? Houve uma mudança na legislação em termos da saúde mental, e a dependência é um dos aspectos da saúde mental, né? E ela avançou muito no sentido de trazer o sujeito para o cuidado em liberdade, né? Para que a gente pudesse apagar tudo aquilo que aconteceu em termos dos hospitais, as pessoas que viviam totalmente isoladas da sociedade. Então, isso em se tratando de saúde mental de uma forma mais ampla também, as diferentes possibilidades, né, de se trabalhar com essas pessoas em independência e também em saúde mental. Eu acredito que sim, que a gente tem uma legislação e que ela realmente traz, né, a possibilidade de um cuidado com qualidade. Há algum temor em relação a algum retrocesso? Tudo depende de como as coisas vão andar a partir de agora, se vai haver algum outro tipo de mudança na legislação, né? Mas eu acredito que nós já temos muitas coisas muito bem estabelecidas, né? E resta aos profissionais trabalharem de uma forma a conseguir garantir esse cuidado. Doutor Cláudio, tem algum perigo em retrocedermos nesses avanços que a Carla acabou de citar? Olha, perigo sempre existe, eu diria assim, né? A gente nunca sabe o que vai acontecer. Mas eu acho que nesse aspecto a sociedade está muito atenta, né? Não se aceitaria mais que os hospitais psiquiátricos fossem considerados asilos, vamos dizer assim. Eu acho que isso está completamente descartado. A psiquiatria não toleraria mais esse tipo de cuidado. Então, o perigo existe, mas eu acho que não tem como retornar ao passado. Mas tem que ficar de olho. Tá certo, então. Gostaria de agradecer a presença de vocês. O programa foi ótimo, esclarecedor. O programa está encerrando, mas a gente volta a conversar na próxima semana. Obrigado pela sua companhia de todas as terças-feiras. Amanhã tem reprise do painel às 11 horas da noite, também na quinta-feira às 10 da noite. Até a próxima semana.